Então eu vou fazer a análise daqueles elementos que tradicionalmente são cobrados, né, numa prova a respeito de uma obra. Nós vamos falar do autor, nós vamos falar da linguagem, nós vamos falar do estilo, nós vamos falar da temática, né? Isso é extremamente importante, os temas principais abordados, e vamos falar principalmente do contexto sociocultural. Os vestibulares adoram, né, relacionar o texto com o contexto em que em que essa obra foi produzida aí, tá? Então nós vamos tentar cercar todas as possibilidades para que você possa depois, mesmo não lendo as crônicas, eu aconselho a ler, é um tipo de leitura que não precisa ser feito de uma vez só, tá? Você pode ir lendo em doses homeopáticas, como eu digo, né? Você pode ler uma crônica por dia, 2, 3 por semana e tal, né? Elas não têm necessariamente uma dependência uma da outra. E mesmo que você não leia as crônicas, provavelmente o fragmento estará lá e com as informações que eu vou te passar aqui, você terá condições de responder essas questões aí. Certinho? E falando agora mais especificamente desta obra, né, desse conjunto de crônicas chamado Bons Dias, nós temos aqui uma obra, como eu falei, é composta por 49 crônicas, né, textos curtos aí de mais ou menos 2 páginas em média, que foram publicadas originalmente na Gazeta de Notícias entre 5 de abril de 1888 e 29 de agosto de 1889. Tá? As crônicas, elas não têm título, elas são numeradas e é colocado a data em que ela foi publicada nessa Gazeta Mercantil aí. Todas elas começam com a expressão bons dias, né, que era inclusive o título da coluna, né, que ele assinava, e terminam com a despedida boas noites. Esse boas noites, ele funciona como uma espécie de pseudônimo, porque o Machado não assinava essas crônicas aí. Ele nunca assumiu publicamente a autoria dessas crônicas. Na verdade, essa autoria só foi estabelecida em 1950, graças ao trabalho de investigação bibliográfica do Galante de Souza, né, de um estudioso aí do Machado chamado Galante de Souza. Nessas crônicas, o autor dela se identifica como sendo um relojoeiro, tá? Que teria desistido aí da profissão de relojoeiro porque dizia que estava cansado de ver que os relógios deste mundo não marcam a mesma hora. Essa é a justificativa que ele dá, né? Ou seja, o mundo é bastante incoerente, não há sintonia entre as pessoas, entre as atitudes sociais, entre os governos, e aí ele resolveu escrever sobre isso. Então ele se identifica como sendo um relojoeiro, mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso também.